Bom, e aí galera, meu nome é Alex Ribeiro, sou um dos professores aqui do Colégio Nacional, professor de inglês. Estou aqui representando a nossa equipe de inglês aqui para discutirmos um pouco, falar um pouco sobre a prova. A prova, de uma maneira geral, assim, ela não foi fácil, ela foi uma prova média para difícil, principalmente a questão discursiva, né, que veio aí para a língua estrangeira para resolver essa questão. Essa questão aberta, né, a questão discursiva, ela valorizou muito a língua. Foi uma questão muito inteligente, exigiu muito do aluno, foi maravilhosa nesse sentido, né? E foi uma prova que exigiu do aluno tanto o conhecimento geral dele, conhecimento prévio de mundo, a interpretação, né, propriamente dita aí, e o conhecimento profundo, né, de conectivos e do próprio conteúdo de inglês em geral, né? Sobre os níveis de dificuldade da prova, a começar por onde a prova veio, de onde que o autor ele tirou a prova, foi da Readers. É uma revista, né, que é para o americano ler, não é uma revista muito fácil de leitura, né? Ele pegou justamente esse texto, onde o aluno sentiria muita dificuldade para poder resolver uma prova dessa. Então nós acabamos classificando, né, como nenhuma questão de nível fácil, e 3 de níveis médios, né, e uma de nível difícil. A de nível médio nós colocamos aquelas que o aluno deveria marcar V ou F, porque de uma forma geral, assim, ele poderia comparar com o texto e achar a resposta ali no texto. Então foram 2 questões onde as alternativas, ou seja, 8 sentenças, vieram em português e o aluno teve que ter um entendimento de tradução do texto, né, da contextualização do que o texto estava dizendo. E a questão que estava em inglês seria mais fácil, porque o aluno poderia olhar no texto e conferir alguma palavra ou outra que talvez ele não entenderia e aí poderia encontrar uma que ele entenderia. E a difícil foi justamente a questão discursiva, onde o aluno tinha que basear muito no seu conhecimento da língua, né? Conhecer os conectivos, identificar a resposta, mostrar para o examinador onde está a resposta. Então essa foi uma questão mais difícil, assim, né? Então nós consideramos, em questão de abordagem, nenhuma, assim, propriamente dito, somente de interpretação ou somente de conteúdo. O aluno ele teve que se basear, além do conteúdo, no conhecimento geral dele, né? Que o texto falava muito sobre refugiados que foi para uma cidade onde a cidade estava caindo financeiramente e por incentivo de uma família, né, de uma mulher lá, ela trouxe muitos refugiados para essa cidade e trouxe a força novamente para essa cidade, força financeira, força de pessoas mesmo. Ele coloca até uma frase no texto, onde diz que o último que sair da cidade, por favor, apague a luz. Uma frase em inglês, um texto em inglês. Foi muito bacana o texto, muito bacana mesmo, né? Então, colocamos como todas elas conteúdo e interpretação. De interdisciplinaridade, consideramos que todas foram de interdisciplinaridade. Porque se o aluno conhecesse essa frase em português, ele poderia perceber ela no texto, né? E se ele conhecesse a história da cidade de Urca, ele também conheceria já o que estava falando do texto. Se ele é um bom leitor, né? Se ele costuma ler esses artigos que costumam sair na internet, ele saberia do que estava falando do texto, sobre estrangeiros, né? Falava muito sobre migração, fala sobre religião, várias pessoas com várias religiões, todas juntas num lugar só, e ele fala sobre a dificuldade de se morar no lugar desse. Para quem já teve uma experiência fora, né, consegue perceber isso, como Londres, por exemplo. O povo costuma falar que Londres é a capital da Inglaterra, né? A gente brinca que Londres é a capital da Índia, porque vai ter indiano assim para lá. Mas tem muitas pessoas assim de outras nacionalidades. Ele fala que tinha mais de 31 línguas, né, falada naquela cidade, principalmente nas escolas ali. E eu trouxe aqui a questão que foi a questão discursiva. Ele já começa logo com a conjunção although, né? Embora os refugiados have made Utica, né? Embora os refugiados fizeram de Utica, que é o nome da cidade, ele usa aqui o tempo present perfect, né? As propers. Então, embora os refugiados, né, eles fizeram Utica como uma cidade próspera, né? Como isso costumava ser no passado, as it used to be in the past, they have been facing religious intolerance. E ele coloca aqui um present perfect continuous, né? Tempos muito bem trabalhados aí dentro da sala de aula, tanto o present perfect quanto o present perfect continuous. E eles colocam aqui que ainda os refugiados que fizeram a cidade de Utica próspera, como costumava ser no passado, eles têm enfrentado uma intolerância religiosa na cidade. E ele pede para que você responda de acordo com o texto que você leu, according to the text you have just read, is the statement right or wrong?
né? You should answer, você deveria responder se era verdadeiro ou falso essa sentença, né? E justificar, né? E ele coloca que a resposta deveria ser em inglês, e respostas em português não seriam aceitas. E a resposta, nós encontramos a resposta no último parágrafo do texto. Ele não comenta sobre religião no texto, hora alguma, até se chegar no último parágrafo. Ele te dá 3 exemplos ali de religiões que foram abordadas na cidade, com 60 mil pessoas. E o texto ficaria o seguinte: o aluno ele deveria basicamente seguir 6 etapas de resposta. Mostrar para o examinador aonde está, que a resposta dele, primeiramente, está de acordo com o texto, que além do texto como análise, agora ele tem uma sentença, então a sentença dada, ele dá a resposta verdadeira ou falsa, no caso verificamos que a resposta é falsa, ele mostra para o examinador onde está a resposta, está no último parágrafo, e ele retira do texto, ele transcreve do texto aquilo que comprova o fato. E depois ele conclui a resposta, né, mostrando para o examinador aonde está o erro, onde estaria o erro na sentença. E a resposta trabalha-se, né, com muitos conectivos aí. Então, according to the text, ou seja, de acordo com o texto, the statement given, né, a sentença dada, is wrong, ela é falsa. Once it's possible to double check, uma vez que é possível conferir at the last paragraph, no último parágrafo, that Urca houses temples, né, que a cidade de Urca, ela abriga, né, usa-se o termo house ali, ela abriga templos, né, para muitas pessoas de muitas crenças, né, for many believers, such as mosque, Cambodian Buddhist temple and Russian Orthodox Church. E são os 3 exemplos que o autor do texto ele coloca, são mesquitas, né, templo budistas, né, e a igreja ortodoxa da Rússia, né. Therefore, usa-se aqui a conjunção conclusiva, né? Portanto, agora nós vamos mostrar para o examinador aonde estaria o erro lá na sentença. Therefore, refugees have not been facing religious intolerance. E quando nós mostramos onde está o erro, continua-se usando o present perfect continuous, que é o mesmo tempo verbal que o autor ele usa lá na questão, que o examinador ele coloca para o aluno. Então, portanto, né, nós confirmamos que eles não enfrentaram uma intolerância religiosa, né? Muito pelo contrário, a cidade foi muito bem pacata e ela trouxe um bem-vindo a todos que aqueles chegassem na cidade. É isso aí, um grande abraço a todos, né? E veremos aí na próxima.